Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje voltamos a ter o privilégio de ter connosco o Zé de Bocardo. Muito bem-vindo novamente ao Descobre Astrologia, Zé. Agradeço o convite, Diogo. Eu adoro estar aqui para a gente falar sobre astrologia. É a nossa amada astrologia, e hoje vamos dar uma continuidade ao falar de um assunto que já falamos, que o Zé já trouxe aqui ao canal, que é o grande estilo cósmico, mas hoje com um acrescento especial, muito interessante, que é a doriforia. Então, se é a primeira vez que estás a ouvir falar deste termo, neste próprio vídeo o Zé vai-nos explicar o que é que significa a doriforia, vai dar exemplos. Aproveita este conteúdo, mas também se quiseres perceber mais sobre a questão do grande estilo cósmico, podes ver o outro vídeo que o Zen já gravou aqui no canal, que também está disponível, e no final deste vídeo vai haver o outro, porque de certeza absoluta também vai enriquecer a interpretação como um todo. Zeno, sem mais demoras, eu vou já lançar aqui o seu slide que vos trouxe para explorar este assunto tão fantástico. Então, o grande estilo cósmico, Urano, Netuno e Plutão e a Doriforia, com o nome muito pimposo, deixe-me dizer, Zeno. Para onde é que nós vamos começar? Basicamente, só para fazer uma pequena lembrança da live anterior, que eu falei de uma maneira bastante extensa e detalhada a respeito do grande sextil cósmico e do ciclo do grande sextil cósmico envolvendo Urano, Netuno e Plutão, que formam ali aquele grande triângulo celestial. Não é um nome oficial grande sextil cósmico. As pessoas, alguns chamam de triângulo, alguns chamam lá fora, chamam lá fora, que eu digo assim, fora da nossa língua portuguesa, principalmente no inglês, eles chamam de pequeno trígono, uma coisa assim, né? E a gente, entre nós aqui, alguns astrólogos dão esse pomposo nome de grande sextil cósmico, porque ele envolve 2 sextis e 1 trígono. E aí, no caso, envolvendo Urano, Netuno e Plutão, com Netuno no meio, né? E a gente entende lá, vocês podem ver em detalhes na outra live que nós fizemos desse assunto, que eles mostram através dos tempos que são um padrão que reorganiza épocas. Então, lá na live anterior, que nós falamos a respeito desse grande sextil cósmico, falamos que não é um trânsito comum, e esses 3 planetas falam de eras, de movimentos civilizatórios e de reprogramação histórica. E vimos também, falamos isso, né, que desta vez, agora, atualmente, esse padrão começa a ficar forte a partir de 2022. E aí ele vai ganhando força e vai saindo de orbe, entrando de orbe, saindo de orbe, entrando de orbe, até que ele vai fazer 3 formações exatas. E aí no próximo slide, nós vamos ver o resuminho, né? Eu coloquei aí, quem quiser pausar o vídeo para ter uma ideia, né, do resuminho, aí depois corre lá na outra live para ver isso em maiores detalhes, né? Nós falamos aí principalmente da ocorrência desse grande sextil cósmico nos 3 graus, no grau 1, no grau 4 e no grau 6 dos signos de Aquário, Áries e Gêmeos. E aí no grau 1 foi 2025, no grau 4 será agora em 2026, esse que eu vou falar nessa live aqui, vamos falar um pouquinho dele, e por fim no grau 6 em 2027. E aí observamos que essa formação que envolve os 3, não necessariamente em grande sextil cósmico, mas principalmente com Urano, é óbvio, os 3 envolvidos, né? Urano, Netuno e Plutão, mas com o Netuno no meio, Netuno no ponto médio entre Plutão e Urano. Aí a gente observa ali datas muito importantes, datas que acabaram significando para a história momentos muito importantes. Ali, a 572 a.C., a Lao Tse, Buda e Confúcio, a época do aparecimento dos 3. De 45 a 43 a.C., a ascensão de Júlio César. Nem preciso contar para vocês quem foi Júlio César, né? Em 476, já chegando um pouquinho mais perto, né, do nosso tempo atual, a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Ali próximo do ano 1000, né, 991, 996, a Alta Idade Média. E em 1500,
em torno de 1500, o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Todos esses momentos tiveram a participação dessa formação específica envolvendo os três, Urano, Netuno e Plutão. E, como eu digo na live, os maiores detalhes vocês vão encontrar ali nos estudos feitos por Richard Tarnas e pela Jessica Davidson. Inclusive, tem lá os links na live, tem as informações direitinho lá para quem quiser, quem for mais nerd, assim, mais pesquisador da astrologia, quiser se aprofundar nesse assunto, tem os links lá explicando direitinho, né? E aí, este que nós vamos falar agora, brevemente, é o de 2026, no grau 4. A gente diz, mais ou menos, né, podemos fazer aí um simbolismo dizendo que em 2025, quando ele ocorre no grau 1 de Áries, de Aquário, Áries e Gêmeos, é a semente. Agora, no grau 4 de Aquário, Áries e Gêmeos, é a estrutura. E por fim, agora em 2026, né? Não agora 2026, que vocês vão ver já quando. E em 2027, no grau 6, o refinamento. Então, essa progressão vai mostrar claramente que a gente está diante de um período, digamos assim, de engenharia cósmica. É uma sequência que desmonta e constrói, ou melhor, reconstrói a base do mundo que nós conhecemos. Então, possivelmente, Muito os interessante. historiadores daqui a 500 anos vão falar dessa época, né, de 2025, 26 e 27, como provavelmente uma época que dá início a uma nova era histórica e que eles vão dar um nome, né, para essa era histórica. Aguardemos, De né? certeza que deve ser alguma coisa a ver com a inteligência artificial, ou tecno qualquer coisa, ou tecnosapiens, ou alguma coisa qualquer, onde encontrar o nome assim. Exatamente. E aqui eu coloquei a título de ilustração dos mapas, né? Porque a gente fala de astrologia, mas cadê o mapa? Eu quero ver o mapa, mostra o mapa. Sim, exato, tá aí, o mapa tá aí. Nós vamos falar um pouquinho da doriforia, e esse é o primeiro mapa. A doriforia, vocês já anotem aí nos seus calendários, a doriforia vai acontecer no dia 18 de janeiro de 2026, praticamente daqui a um mês. Hoje é dia 19, né? 19 de dezembro. Então, daqui a um mês a gente pode contar com a doriforia. Por que alguns dias antes e alguns dias depois. Mas por que eu escolhi o Claro. 18? Porque por causa da lua nova. Observem ali naquele mapinha que temos uma lua nova ali, né? E aí, do lado, depois eu tenho até a ampliação dele, mas do lado nós temos aí o grande sextil cósmico, que vai ter a formação exata, que aí já está lá embaixo, Urano, Netuno e Plutão, no dia 17 de julho de 2026. Então, aí só para a gente ilustrar esses dois mapinhas, e no próximo slide, eu acho que Peraí. nós temos justamente ele ampliado, né? Para vocês verem a doriforia acontecendo aí de uma maneira ampliada. Primeiro vocês vão ver graficamente, depois vocês vão ter uma leve teoria aí a respeito. Mas olha que coisa interessante: Marte, Mercúrio, Sol e Lua, Vênus e Plutão. Repare que Marte está em 26 graus de Capricórnio e Plutão está em 3 graus de Aquário. Então, de 26 graus para 3 graus de Aquário, são 7 graus apenas, né? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas num pequeno intervalo de 7 graus, sendo que 2 deles são o Sol e a Lua. Observem bem, inclusive eu nem falei a respeito para a gente não ampliar muito aí o leque, né? E acaba falando muita coisa e a gente não se aprofunda em nenhuma, mas olha que coisa interessante, o Júpiter ali do outro lado, né? Fazendo oposição a esse povo todo. E o grande sextil cósmico vitaminado, porque ele tem a companhia de Saturno, né? Você tem Urano lá numa ponta, no meio a companhia de Saturno, a dupla Saturno-Netuno, apesar de que Saturno está em Peixes e Netuno já está em Áries. E aí na outra ponta a gente tem uma festa ali, né, de vários planetas. Então
São vários grandes sextis cósmicos que estão acontecendo nesse dia. Você pode pegar ali, cada Fascinante. triângulozinho é um grande sextil cósmico. Tem um monte ali. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. São 5, se eu não errei nenhum, 5 grandes sextis cósmicos acontecendo nesse dia. É uma coisa bem interessante. Muito Mesmo. interessante mesmo. Então, aqui, para os mais estudiosos, os mais nerds da astrologia, vocês podem dar pausa no vídeo e ler calmamente esse texto. Mas eu digo para vocês que, basicamente, na tradição helenística clássica, a doriforia, que vem do grego doriforoi, ou seja, os portadores de lança, que imagina que são soldados de uma legião ali, de um exército grego, né? Portando aquele monte de lanças. Lembra daquele filme, como era o nome do filme? 300, né? Que fala de Deve ser Esparta, ali da 300 Batalha de das Sparta. Termópilas. Então, o que acontece? É quando um ou mais planetas, vários planetas na realidade, né? Escoltam os luminares, o Sol e a Lua. Então nós vemos aí que tem vários planetas ali escoltando o Sol e a Lua. E isso vai nos indicar, nos atestar honra, fortuna, nobreza. Tanto ao nativo, se alguém tem isso numa natividade, ou numa carta natal, ou no momento do seu nascimento, né, que a natividade é a maneira clássica que a astrologia tradicional chama o mapa natal, que a gente hoje chama mapa natal, acabou. Mas também na questão. Aí depois, eu não vou ler o resto do texto, tá, gente? Depois vocês dão uma pausa, quem for mais nerd assim da astrologia, leia com carinho aí esse texto. Mas também, principalmente, indica uma qualidade de um momento. Pode ser também um momento para uma astrologia eletiva, ou até para quem trabalha com a magia e Horária. a alquimia, uma astrologia mágica, de a pessoa fazer ali algum ritual, uma meditação, alguma coisa, uma intenção, mas de uma maneira prática vocês vão ver já já o que é que a gente faz, astrologicamente falando, o que a gente faz com essa doriforia. Vamos ver no próximo slide que eu deixo ampliado o grande sextil cósmico, que a doriforia é 18 de janeiro, o grande sextil cósmico 17 de julho, que está ali, ó, Plutão no grau 4 de Aquário, Netuno no grau 4 de Áries, Plutão no grau 4 de Aquário, Netuno no grau 4 de Áries e Urano no grau 4 de Gêmeos. Ou seja, tenho de novo aí o Netuno no meio termo entre os dois, né? Ele está ali na distância média, no ponto médio entre Urano e Plutão. Então tá aí o grande sextil cósmico, Incrível. que vai ser um momento. Mesmo a nível dos minutos, é muito exato. Não é? Podia ser algum desfazamento maior, mas é 4,23, 4,30, 4,29. Quer dizer, mesmo o grau é exatamente igual e os minutos, com desfazamento de 7 minutos de uns dos outros, é muito exato este estilo. Pois é, muito exato mesmo. Bem observado, Gil, bem observado. E aí, claro que nós vamos fazer uma conexão, né? Num ano em que tá todo mundo esperando esse grande sextil cósmico, que eu coloquei ali um GSC, né? Nós vamos fazer uma conexão com essa doriforia, porque o grande sextil cósmico ele já está acontecendo, já vem ensaiando acontecer desde 2022. E aí ele teve um grau exato agora em 2025, entre agosto e setembro, ficou quase um mês em grau exato. Mas digamos que ele fala da arquitetura do tempo. E aí me parece que essa doriforia é um sinal de autoridade dos luminares. E observamos também essa mudança de Capricórnio para Aquário, né? Uma mudança de comando. Eu até gostaria de agradecer à astróloga Celisa Beranger, que fez recentemente uma live no canal do Jorge, que fizeram lá uma live e ela falando de uma maneira geral, ela falou de 2026. Ela fez lá todo um grande apanhado do ano de 2026, falando de vários eventos astrológicos
dentre eles ela falou dessa doriforia, falou brevemente da doriforia. E na tradição, a gente percebe que a doriforia tem uma grande... Claro, ela é muito interpretada nos mapas natais, né? Se a pessoa nasceu numa doriforia, é claro que isso tem uma interpretação, mas na astrologia mundial, ela indica alguma coisa que envolva autoridades. Então parece que ela fala de queda de grandes autoridades e ascensão de grandes autoridades. Então, se a gente junta as duas coisas, o grande sextil cósmico que vocês viram lá, né, os grandes eventos que são equivalentes ao tempo do grande sextil cósmico, né? O grande sextil cósmico é um fenômeno coletivo. A doriforia também é um fenômeno coletivo, mas voltado para o juízo clássico de honra e autoridade. Então, assim, um vai descrever um tipo de mundo que está sendo construído e o outro vai descrever um céu que vai legitimar lideranças dentro desse mundo. E agora eles estão convergindo num ponto muito sensível, que é a transição de Capricórnio para Aquário. Uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar bastante atenção. E no próximo slide, a arquitetura cósmica do século, que envolve as três ocorrências do grande sextil cósmico, né? De 2025, 2026 e 2027. Vamos pensar um pouquinho. São 3 planetas transpessoais. Essa conexão harmônica é rara, muito rara. Ela está ligada, como muitos já fizeram estudos, ela está ligada a mudanças civilizatórias profundas. E essas mudanças, a gente pode dizer que vão se relacionar com sistemas de valores históricos e de estruturas. É como se fosse uma mudança de marcha da civilização numa engrenagem de uma máquina gigantesca. Então, os acontecimentos já estão aí, já estão no ar, os acontecimentos. Basta a gente observar a geopolítica, as notícias, as principais notícias que tomam conta, que fica todo mundo falando a respeito. As cartas já estão na mesa. Então, vamos só observar, estamos vendo a história sendo construída ao vivo e a cores. Diante dos nossos olhos. E esse grau 4 especificamente, porque no ano passado foi o grau 1, né? Nesse ano é o grau 4. Então, Plutão no grau 4 de Aquário, Netuno no grau 4 de Áries e Urano no grau 4 de Gêmeos. Pode-se dizer que nós tocamos a base, o alicerce, a fundação, as raízes estruturais. Então, podemos dizer que esse céu de 2026, ele vai mexer exatamente naquilo que sustenta tudo, que sustenta a nossa civilização. No poder coletivo, que a gente liga isso a Plutão. No impulso e na identidade, que a gente liga isso ao querido Áries, o primeiro signo do zodíaco. E, claro, no pensamento e na comunicação, que nós estamos ligando Urano a Gêmeos. É o esqueleto de uma nova era. Gosto de lembrar sempre o que André Barbeau fala. Ele falou que é um lançamento, um relançamento esplêndido, auspicioso da civilização humana. Olha, tomara que o Barbeau esteja certo. Eu quero contar com o otimismo do André Barbeau. Ele foi bastante otimista com relação a essa formação, não é, grande sextil cósmico. Então é mais ou menos isso o que nós esperamos. Por mais que os acontecimentos nos indiquem o contrário. Eu lembro na história do Buda, tem uma fala de um sábio vidente, meio feiticeiro, meio profeta, né, que vai falar com o pai do Buda, e o pai do Buda fala: eu quero que meu filho seja um grande rei. E aí esse sábio vidente fala: os deuses
costumam trair os desejos dos homens. Então, o Buda, ele não estava destinado a ser um grande rei, ele estava destinado a ser o Buda, né? E claro que isso iria contrariar a vontade do pai dele, que era um grande líder ali, era um rei, né? Então é mais ou menos assim, por mais que a gente olhe para o planeta hoje e imagine que certas coisas estão acontecendo e irão acontecer, eu lembro que, vamos dizer assim, Urano, Netuno e Plutão costumam trair os desejos dos homens no sentido da civilização humana, né? Então, às vezes, tem umas mudanças aí que vão acontecer, que já estão programadas no nosso inconsciente coletivo e que a gente nem imagina, mas serão ratificadas por esse grande sextil cósmico. E o André Barbeau diz que vai ser assim, após 2027, vai ser um momento irreconhecível. André Barbeau que Uau. falou, gente. O André Barbeau que falou. Se alguém quiser contrariar, É, que vá falar com o André Arbô, não vai é? falar com ele, vai falar com ele. E no slide 7, eu acho que nós já começamos a falar da doriforia, que vem da tradição helenística, que é a escolta dos luminares. Então, como eu falei anteriormente, né, doriforoi, do grego doriforoi, portadores de lança, escolta ao Sol, os planetas orientais, escolta à Lua, os planetas ocidentais. Porque às vezes acontece uma doriforia só com o Sol. Às vezes acontece uma doriforia só com a Lua. Mas esta é especial, porque tem o Sol e a Lua. É uma doriforia de Lua nova, uma doriforia de conjunção Sol e Lua. E ela diz respeito aos luminares que são escoltados por planetas que lhes dão honra, autoridade e potência. Então, tecnicamente, quando você vai ver uma doriforia só com o Sol, planetas orientais vão caracterizar essa doriforia. No caso da Lua, planetas ocidentais vão caracterizar essa doriforia. E aí... Agora, Zeno, desculpe, eu vou aproveitar, não sei se vou engaixar naquilo que vai dizer, mas para quem nunca ouviu falar, Zeno, de planetas orientais e ocidentais, quero de uma forma muito simples tentar trazer algumas ideias sobre o que é ter um planeta ocidental e oriental, por exemplo, ao Sol ou à Lua, para quem nunca ouviu falar sobre. Planetas antes do Sol, bom, o Sol nasce, aí depois nasce aquele monte de planetas atrás. Aqueles que estão antes do Sol, né, quer dizer, o Sol nasceu primeiro, depois vem aquela fila de gente correndo atrás do Sol para nascer, eles estão orientais. Os planetas que nascem antes do Sol, né, o Sol está lá para nascer, mas aí já vem lá Marte, Vênus, Mercúrio, eles nascem antes. Aí eles estão ocidentais. Então, depende e claro que isso é facilmente confundível, né, gente? Por isso que tem tabelinha lá, tem a figurinha lá, para você pode confundir isso, né? Fácil, fácil. Mas observe que os planetas, ora estão orientais, ora estão ocidentais. Depende ali do movimento, né? E isso vai mudando o tempo todo. Então, mas é basicamente isso, tá? A diferença é essa. A diferença é oriental ou ocidental em relação ao Sol. Não é em relação ao Exatamente. Oriente ou Ocidente. É em relação ao Sol. Tá antes do Sol, é oriental. Tá depois do Sol, é ocidental. Tudo bem, gente? Exatamente. É isso. Eu acho que foi uma ótima explicação. Então, se nascer antes do Sol, oriental, não é o Sol, está oriental. Se nascer depois do Sol, se vier, passa ao Sol e depois vem toda a gente atrás, está ocidental ao Sol. Muito Isso. obrigado, Zé, porque às vezes são termos da astrologia tradicional, não é? E para quem é mais de uma astrologia contemporânea, de uma astrologia psicológica, pode ter dificuldade em entender estes conceitos e eu acho que assim já ajuda que todos que estão a ver o vídeo possam apanhar aqui esta dica de céu oriental, céu ocidental. Foi uma ótima dica. Maravilha, Zé. Vamos continuar? E sim, e o aforismo para isso é exatamente esse, ó. Aqui está alguém que o mundo precisa ouvir.
Mas encare isso como um aforismo. Por quê? Porque você pode, inclusive, aproveitar para estruturar alguma coisa muito importante para você nessa época da doriforia. Estruturar um trabalho, uma obra de arte, uma criação, um diálogo, um encontro, uma festa. Por que não? Quer saber? Eu vou fazer uma festa nesse dia, eu vou chamar as pessoas que eu amo muito, que eu estimo muito, eu vou fazer uma festa nesse dia. Aqui está alguém que o mundo precisa ouvir. Então, encara isso como um aforismo, não como uma frase fechada, aristotélica, ali de lógica. Não, é um aforismo. Amplie esse aforismo. É uma coisa muito importante, porque é altamente auspicioso que a gente tenha esse tipo de consciência e execute, trabalhe, faça alguma coisa nesse dia da doriforia. Que Maravilha. eu intuo que a hora mais forte, inclusive, é o momento da lua nova, momento de conjunção exata, Sol e Lua em grau, minuto e segundo de arco de grau. Exatamente, aí vale a pena dizer que no Brasil vai acontecer uma hora, aqui em Portugal, ou outra hora, se tiveres outra, sei lá bem, na Alemanha, na Inglaterra, então tens que ver a que horas é que vai acontecer esta lua nova no teu fuso horário para poderes aproveitar essa sugestão que o Zé nos está a dar. Então, consoante o teu sítio, assim vai ser uma hora diferente. Sim, Excelente, Zeno. e, e eu até não lembro aqui a hora que vai ser essa doriforia aqui, não me lembro exatamente a hora. É a hora da lua nova, né, gente? Mas sim, cada lugar do planeta vai ser uma hora diferente. Só que é uma doriforia, veja, olha, condição, dignidade e honra, mas os benéficos elevam, os maléficos exigem esforço, e a dignidade, digamos que está intimamente ligada à autoridade. É uma doriforia mista, né? Porque tem Marte ali no meio. Então a gente pode dizer que essa doriforia, ela está ligada a uma honra com trabalho, com esforço. Não é um momento mágico, né? Eu postei isso no Instagram, as pessoas já vieram, tem que fazer pedido. Não é para fazer pedido, é para trabalhar. Não vem a fada madrinha realizar o seu desejo, entendeu? A pessoa ainda está naquele mundo de fada madrinha, não é assim que funciona. É uma qualidade do tempo em que a gente tem que executar, agir. E claro, se tem um maléfico ali, ele vai dar honra com trabalho, com esforço. Não é, a coisa não é mágica, automática, né? Que você aperta um botão e já acontece. Existe um trabalho e um esforço ali. E, claro, quando tem, aí a título de informação técnica mesmo, né? Quando tem um maléfico debilitado, aí vai haver queda, humilhação, esforço excessivo. Então a doriforia, ela não é uma fantasia, não, ela é um juízo técnico de autoridade. É um momento favorável, mas que exige o nosso esforço. É mais ou menos como você está no mar navegando. Tem um vento forte, vigoroso, na direção que você quer ir. Nossa, que vento favorável! Ele vai fazer mágica? Não! Se você não levantar a vela, né, armar as velas do navio, não vai fazer nada aquele vento. Então, encarem sempre que um planeta, um momento astrológico, indica um vento favorável. Mas se você ficar dormindo lá no convés e não içar as velas, o navio não vai sair do lugar. O trabalho é nosso. A gente aproveita o momento, né? Não é assim mágica que o planeta vai fazer acontecer a coisa sozinha. Eu sempre digo o seguinte: os planetas são ponteiros cósmicos que indicam uma qualidade de tempo. Muitos astrólogos hoje estão até falando sobre esse conceito, e não só os de hoje, os de antigamente também. Por exemplo, no relógio de ponteiros, meio-dia costuma ser a hora do almoço, né? Então você não vai falar, nossa, o ponteiro do relógio influencia meu estômago, aquele ponteiro ali, toda vez que ele chega meio-dia, ele faz o meu estômago ficar com fome. Você não fala isso. Você só percebe que o ponteiro do relógio é um indicador de tempo. Então, quando está lá batendo meio-dia, pum, bateu meio-dia, né? Os dois
se juntam lá no meio-dia. O ponteiro indica uma qualidade de tempo e que coincide com o teu organismo regulado ali por um período. Fala, opa, hora de almoço, estou com fome, vou comer. Mas você não vai dizer que é o ponteiro do relógio que fez você ficar com fome. Da mesma forma, não é o planeta que tem o poder. A gente acaba, às vezes, até falando, Plutão influencia, não sei o quê, Marte influencia, tal, no dia a dia, né, da linguagem da astrologia, mas é sempre bom lembrar, o planeta, ou os planetas, são ponteiros cósmicos que vão indicar uma qualidade de tempo. Então, nós temos aí uma qualidade de tempo agora com a doriforia que indica que é favorável esforço para conquistar um trabalho que vale a pena ser dito ao mundo. Vocês lembram lá do aforismo do slide anterior, né? O aforismo lá, aqui está alguém que o mundo precisa ouvir, ou aqui está alguma coisa que o mundo precisa conhecer. Né? Substitua lá o alguém por alguma coisa e o verbo ouvir por conhecer, por exemplo. Ou um projeto, não é? Está aqui um projeto, uma iniciativa. Isso, Não é? exatamente. Exatamente isso. Tá? Então, aproveitem, é um momento muito favorável. Excelente. E aí, vamos ver ali, dia 18/1, né, de 2026, lua nova em Capricórnio, observem Sol e Lua em 28 de Capricórnio, acho que é 28,44 graus exatos, se eu não me engano. Mercúrio e Marte orientais, a Vênus vespertina. Então, o aforismo aí, né? Quando os luminares são escoltados, o tempo aperta. O que é pequeno cai, o que é grande se firma. Sim, isso do ponto de vista da astrologia mundial. Da astrologia mundial, a gente pode esperar, sim, alguma queda violenta de alguma coisa muito grande. Pode ser líder, pode ser empresa, pode ser ideia, pode ser movimento, né? E o surgimento de alguma coisa muito grande que vai ganhar cada vez mais poder. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, só para entender a ideia. A geração alfa, ou os mais novos da geração Z, e os mais velhos da geração alfa, voltaram a comprar discos de vinil. Sabe aquele discão que você põe na vitrola, no toca-discos, né? Põe lá e põe a agulha em cima do disco, ali o disco fica girando, e ele quer ouvir a música pelo disco. A geração, essa fusão, né, da geração Z e geração alfa, eles estão querendo pegar na mão a música que eles querem ouvir. Eles já estão cansados dessa história de streaming. Mas a música que eu quero está lá no streaming. Não, eu quero pegar ela na mão. O artista que eu quero pegar na mão, sentir o cheiro do disco, ver a foto. Isso é o quê? É algo grande que está se reafirmando novamente. A volta do vinil. A volta da música analógica. É isso, entendeu? As pessoas Incrível. querem. Pode perguntar para o Google para ver se não está acontecendo isso. Inclusive, eu sigo lá uns perfis de música que fazem análise do mercado musical, essa coisa toda, e está todo mundo falando isso, né? Essa coisa interessante. Então, assim, o que é pequeno cai, o que é grande se firma. O que é pequeno? Pequeno, essa sensação incômoda. Peraí, eu tenho a música, eu gosto do artista, eu tenho a música, mas não tenho a música ao mesmo tempo. Ela está lá na nuvem. Eu quero ter o disco. Eu gosto de determinado artista, eu quero ter o disco, quero pegar na mão. E olha, detalhe, é disco, hein, gente? Não é nem o CD, lembra que aquele digital? Não, é o disco mesmo, aquele negócio grande, que você põe lá e toca com agulha. Né? Essa juventude, de certa forma, está querendo sentir a sensação que os mais velhos sentiam antigamente, quando você não tinha nem computador, queria ouvir uma música, você tinha que colocar lá, ou na fita cassete, ou no disco mesmo. Isso é um exemplo, tá? Temos outros aí que vão acontecer de acordo com esse aforismo aí, o que é pequeno cai, o que é grande se firma. O que tem que cair, vai cair.
E o que tem que subir, vai subir. E eu acho que dentro desse grande cesto cósmico, a doriforia de 18 de janeiro, incluindo aí a lua nova, né, ela vai dar uma forcinha para que isso aconteça. Ou seja, é um indicativo, é um ponteiro cósmico que indica uma qualidade de tempo bem interessante, bem específica, para que esses aforismos se tornem realidade. Agora, por favor, vamos participar disso, né? Não é uma ocorrência mágica, mas é algo que a gente pode participar. Dentro do contexto do nosso mundo, da nossa ação no mundo, a gente pode participar, sim, sem dúvida. E o fechamento. Um fechamento aí com um caráter um pouquinho geral e um pouquinho filosófico, né? Fenômenos, está ligado, isso está ligado a fenômenos coletivos, a marcos estruturais, e tem ou não ressonância pessoal, porque o grande cesto cósmico mostra como o mundo muda. A doriforia mostra quando que o céu vai legitimar essa liderança, essa mudança, mas ambos são coletivos. Porém, quem tem pontos sensíveis no mapa natal tocados por esses eventos vai experimentar o tempo com mais força, com mais peso, com mais significado. Eu falo isso detalhadamente, não tão detalhadamente, mas com mais detalhes na primeira live que nós fizemos do Grande Cesto Cósmico. Tem uma parte lá que eu falo sobre, e se eu tiver Sol, Lua, ascendente ou regente do ascendente nesses graus, nos graus da doriforia, nos graus do grande cesto cósmico. Tá cheio de gente aí por aí que tem Sol em 4 graus, né? Lua em 4 graus, regente do ascendente ou o próprio ascendente em 4 graus, tanto de Aquário quanto de Áries ou de Gêmeos. E sim, claro, se a gente tem pontos pessoais no mapa nesses graus, de alguma forma nós seremos tocados mais do que outras pessoas. Não dá para dizer O como, vento. mas a gente vai perceber. Dizendo, eu ia pegando a sua metáfora, Zeno, e dizer o vento vai soprar mais forte nas costas, não é? Das pessoas que tiverem pontos sensíveis do mapa, nestes graus, desta lua nova, do grande estilo cósmico e de tantos outros que vão acontecer aí durante 2026. Zeno, é sempre um gosto de trocar umas ideias consigo. E enquanto você falava, eu estava-me a lembrar daquela conjunção que houve entre Saturno e Júpiter no grau 0 de Aquário, salvo erro, em 2020, que começou aquela nova era de Aquário, não é, para a astrologia tradicional, da conjunção de Júpiter e Saturno. E mais uma vez o Aquário volta a ser um signo muito relevante nestes enquadramentos que nós estamos a viver, não é? O Plutão lá agora, esta lua nova que o Zé me trouxe à porta de Aquário. Então, realmente, o signo de Aquário é um signo bastante interessante. Há mudanças muito significativas que estão a acontecer com este signo. Sim, bem É fascinante. observado, bem observado. Aquário participa simbolicamente aí, né? E já começou a participação dele, eu lembro, dia 21 de dezembro de 2020. Foi Foi sim isso? uma data mítica. Eu É, acredito que sim, exatamente. Foi 21 de dezembro de 2020, conjunção de Júpiter. E eu acredito que foi no grau 0 de Aquário, grau salvo zero. erro. Eu, Grau eh, zero de Aquário. Eu tenho a fortuna nesse grau, Diogo. Lote da fortuna nesse grau. Eu E falei, então, vem coisa por aí, vem coisa por aí. É muito intenso. Muito intenso. Esqueci de falar, tá, gente? Eu falei ascendente, Sol, Lua e regente do ascendente, esqueci de falar da fortuna. Fortuna também. Lote da fortuna. Não é roda da fortuna. Roda da fortuna é uma carta do tarô. Muito interessante, por sinal, muito simbólica, mas diferente do lote da fortuna, que é uma parte que é calculada, um ponto calculado no mapa, que envolve Sol e Lua e ascendente, né? A distância do Sol e da Lua e do ascendente. Cada pessoa vai ter ali o lote da fortuna em algum ponto do mapa. Então, caso vocês tenham um lote da fortuna bem ali no grau da Lua Nova, ou no grau 4 do grande cesto cósmico, né? Em Aquário, ou em Áries, ou em Gêmeos, sim, é como a metáfora
que o Diogo acabou de falar agora, que é justamente vai bater um vento forte nas suas costas lá na sua embarcação. Aproveite esse vento e veja para onde você está indo, né? Tenha uma bússola para saber onde você está indo. Ou então, tenha um astrolábio, né? Espera aí, deixa eu mostrar. Tenha um astrolábio como os antigos, Uau! né? Para você ver ali a estrela, a direção. Aí olha nesse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Tem um buraquinho aqui, É né? incrível. Você tá vendo aqui? A pessoa colocava lá, mirava na estrela, né? Acertava, configurava o astrolábio, que ele tem que ser configurado de acordo com a tua latitude e longitude, para poder aí fazer um monte de cálculos aqui, né? Inclusive para certificar-se de uma estrela e você calcular a sua direção. Isso aqui era É o incrível. computador de antigamente. Isso é a inteligência artificial do antigamente, não é? Era o suprassumo, era o máximo da tecnologia durante tantos e tantos milénios e séculos, séculos e milénios. Zeno, excelente, mais um gosto, mais uma vez partilhar, mais uma vez um gosto para ter uma conversa consigo, Zeno. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conte-nos mais sobre os seus cursos, onde é que eles precisam estar. E já agora vou aproveitar que antes nós começarmos a gravar, eu e o Zen estávamos a falar sobre os seus projetos de 2026 e peço a toda a gente que gosta do Zen que lhe mande mensagem no Instagram a cobrar que ele volta a ativar o canal do YouTube. Então é o compromisso do Zen para 26, que é o canal do YouTube que se voltar a estar com conteúdo, com atualizado. Por isso, pronto, para além do canal do YouTube, Zen, quais são os seus projetos para 26? 2026, muito bem. Sim, eu quero produzir massivo conteúdo no canal do YouTube, que é semelhante ao que eu produzo no Instagram. Eu tenho lá um perfil do Instagram também. Todo post pode ser transformado em um vídeo no YouTube, né? Que eu vou falar de uma maneira mais profunda, mais completa, com um tempo maior ali. Então, a intenção realmente é produzir para o YouTube. E eu estou no Instagram ali praticamente diariamente produzindo. Tenho 2 cursos em andamento, um curso básico de astrologia e interpretação de mapas natais e um curso de técnicas preditivas da astrologia tradicional. Esses 2 cursos estão muito bem explicadinhos lá. Eu tenho posts afixados no Insta. São 2 posts afixados que a pessoa entra no perfil e já vê logo esses 2 aí, tá explicadinho. Tem um carrossel lá que explica tudo a respeito. São bem legais os cursos. Para não me deixar mentir sozinho, os alunos que estão fazendo o curso elogiam, gostam. Eu recebi diversos elogios, né? Como eu tenho experiência de professor há muitos anos, eu fui professor, bom, inclusive de violão e guitarra, né? No começo, fui professor de violão e guitarra, mas depois, dando sequência à vida profissional, fui professor de tecnologia, de informática, software, programação, tecnologia da Uau! informação, todas essas coisas aí. Então, assim, eu tenho uma certa experiência profissional mesmo, como professor, dando aula. E aí, quem diz se a sua aula é boa ou não é você, é o aluno, né? Então, a gente fica sempre de olho naquilo que o aluno vai dizer. Será que ele está gostando? Ele está entendendo? Eu estou sendo correto na minha didática? Eu estou tendo sucesso na minha didática aqui para explicar determinado tema, que às vezes é até complexo? Então, os alunos têm gostado dos cursos, né? Tanto o curso básico quanto o curso avançado aí de técnicas preditivas. Os alunos têm elogiado. Então a gente fala, bom, que Que bom, bom. né? Que bom, ainda bem que eu estou fazendo um trabalho que está sendo reconhecido, que as pessoas estão gostando. E fora isso, Bom, estamos aí nas redes sociais, fazendo live também, adoro, pode me chamar quantas vezes quiser, eu adoro vir aqui falar de astrologia, e, e é isso aí. que bom. Só falta dizer o seu Instagram, que ainda não disse. Disse tudo, menos o Instagram. Ah, É Zeno. sim, é verdade, o Instagram é zeno.astropresente. E o Excelente. YouTube é Zenoastro, tudo junto, tá? Exatamente. É o arroba ali, aquela atalhozinho do YouTube, né? Arroba Zenoastro. É isso. Tu vais poder encontrar estes links também na descrição do vídeo, mas já sabes, se for ao Instagram e colocares Zeno Bocardo ou se meteres zeno.astropresente,
vais encontrar rapidamente o perfil do Zeno, ou no YouTube, Zeno Astro também, ou Zeno Astrologia. Tu rapidamente vais encontrar um perfil que é Zeno Astrologia Cursos, onde tu vais poder acompanhar o Instagram do Zeno e o YouTube do Zeno. Um grande abraço, Zeno. Muito obrigado e até o próximo episódio. Bom 2026. Abraços, bom 2026, até o próximo episódio.